Gênesis capítulo 25. Outros descendentes de Abraão. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zimrã, Joquizã, Medã, Mediã, Isbaque e Sua. Joquizã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assureus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, o Senhor Deus abençoou Isaque, o filho de Abraão, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão, e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abideel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Edade, Tema, Getur, Nafis e Quedmá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, e indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros parentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou ao Senhor Deus em favor dela. O Senhor Deus ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então ela foi perguntar ao Senhor Deus e o Senhor Deus respondeu a ela: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu segurando o calcanhar de Esaú com uma das mãos e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os 2 filhos. Esaú vende os seus direitos de filho primogênito. Ora, os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de primogênito. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo de fome. Que valor tem para mim esses direitos de primogênito? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de primogênito.
Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho primogênito.